Olá, minha família de oração, salve e paz e que Deus abençoe. Eu me chamo Giovanni Medeiros e venho hoje, 30 de abril de 2018, refletir contigo a liturgia. Antes, uma pequena oração. Ó Espírito Santo, liberdade dos cativos. Existem muitas prisões em nosso mundo, porém, as maiores prisões são aquelas que não podem ser vistas, as prisões dos vícios, das maldades, do desamor, prisões onde a chave da liberdade está no coração. Vós tendes dado muitas provas durante a nossa vida de que sois o supremo libertador. Sede hoje para mim razão de libertação para todas as correntes que me impedem de viver plenamente a vida que de vós me vem. Vinde, Espírito de liberdade. Vinde, Espírito de liberdade. Está no Salmo 116, versículo 3 seguintes. No meio de minhas tribulações, invoquei o Senhor, e Ele me ouviu e me libertou. No meio de minhas tribulações, invoquei o Senhor, e Ele me ouviu e me libertou. Salmo 116, versículo 3 seguintes. A primeira leitura de Atos dos Apóstolos de hoje, Lucas, neste livro do Atos dos Apóstolos, narra algumas curas de paralíticos. 2 foram realizadas por Pedro, isso mesmo, está lá no Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículos 1 seguintes, e está no Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 32 seguintes, e uma realizada por Paulo, Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 8 seguintes. Já no Evangelho, narra uma outra realizada por Jesus, Lucas capítulo 5, versículo 18 seguintes. Quer assim mostrar que os apóstolos continuam as obras de Jesus ao proclamarem o Evangelho aos judeus em Jerusalém, milagres de Pedro, e aos pagãos no seu próprio mundo, milagres de Paulo. Lucas realça também um certo paralelismo entre os atos de Pedro e os atos de Paulo. Como são conhecidos alguns capítulos dos Atos dos Apóstolos devido ao protagonismo que neles tem um ou tem o outro. A reação do público é que é diferente, isso mesmo. Enquanto em ambiente judaico o milagre leva a glorificar a Deus, conforme capítulo 4, versículo 21, em ambiente pagão leva a glorificar os homens. Uma antiga lenda, conhecida na região de Listra, falava de 2 camponeses que, sem saberem, tinham dado hospitalidade a Zeus e a Hermes. Hermes era o deus da saúde, e Paulo, acompanhado por Barnabé, tinha curado o paralítico. Não andariam por aí novamente os deuses? De qualquer modo, não convinha punir impensadamente aqueles que os não aceitavam. Daí a atitude em relação aos apóstolos. O discurso que vem a seguir é importante, importantíssimo, porque é o primeiro diretamente dirigido aos pagãos. Isso mesmo, o primeiro. Não são citadas as Escrituras, mas convidam-se os pagãos a converter-se dos ídolos ao Deus vivo e verdadeiro, Criador de todas as coisas. É realmente um exemplo de inculturação e de adaptação à situação concreta dos ouvintes. Já no Evangelho de João de hoje, os discípulos de Jesus são amados pelo Pai. Por quê? Porque o amor do Pai por Jesus também atinge os seus discípulos. Por Jesus, os cristãos participam no amor do Pai pelo Filho. Jesus tinha prometido manifestar-se aos seus discípulos. Judas, irmão de Tiago, não entendia o modo como Jesus se manifestava. Pensava certamente numa manifestação gloriosa, messiânica diante de todos. Mas
Durante o seu ministério terreno, o mestre tinha tomado uma aparência bem humilde. Por isso, tinha provocado uma certa indiferença em relação à sua pessoa e mesmo atitudes de recusa. Mas agora, como dizia o próprio Jesus, esse período tinha terminado, tinha começado a sua glorificação. Por que é que não se manifestava de modo sensacional ao mundo? Jesus, ele aproveita a ocasião para voltar a falar da presença de Deus na vida do cristão. Só quem ama é capaz de observar a palavra de Jesus e de acolher a sua manifestação espiritual e interior. E quem observa a palavra é amado pelo Pai. Mais ainda, quem ama a Jesus recebe a sua presença no seu íntimo, juntamente com a do Pai e a do Espírito Santo. A manifestação de Jesus será espiritual, sem milagres e sem sensacionalismo exteriores. É que na manifestação de Jesus só é possível na obediência e também no amor. Por isso é que se manifesta aos crentes e não ao mundo. A perícopa termina com a promessa do Espírito que tudo recordará e fará entender. Graças a Ele, os crentes poderão aprofundar, interpelar as palavras, a vida e a pessoa de Jesus em todas as dimensões e com todo o alcance para a vida da igreja. Meditação. Barnabé e Paulo continuam a obra de Jesus, anunciam a boa nova e realizam curas prodigiosas. A sua pregação é inculturada. A reação dos seus ouvintes é bem diferente. Os judeus glorificam a Deus, os pagãos tentam glorificar os apóstolos. Estes resistem, sabem que as maravilhas que realizam apenas acontecem pelo poder de Jesus que estão com eles. Como seria bom que todos os agentes pastorais tivessem a mesma consciência e reagissem como Barnabé e Paulo. O Evangelho leva-nos a meditar no mistério da inabitação da Trindade com grande sentido de intimidade e também de realismo. Nós viremos a Ele e nele faremos moradia, diz o Senhor. Essas palavras revelam-nos a impensável intimidade que Deus quer ter com os homens. É nessa intimidade que Jesus se revela a nós e nos revela os seus segredos por meio do Espírito Santo, o mestre da vida espiritual. Noutros tempos, este tema da inabitação era muito caro aos cristãos. Uma vida habitada por Deus é bem diferente de uma vida deserta, sem Deus, encerrada nos estreitos limites humanos. A vida do cristão é visitada por Deus. Ele habita no mais íntimo do coração de cada um, meu, seu, no nosso coração. É, na verdade, o doce hóspede da alma. Como é possível viver distraídos, fora de si, com um tal grande hóspede na alma? Mas o Evangelho também nos leva ao realismo. O amor do cristão não paira nas nuvens, é um amor muito concreto, exatamente isso. Quem recebe os meus mandamentos e os observa, esse é que me tem amor. O amor que Jesus espera de nós não se manifesta em palavras ou sentimentos vagos, mas na vontade de amarmos a sua vontade. Assim foi o seu amor pelo Pai. Sem união de vontades não há verdadeiro amor. Isso mesmo, sem união de vontades não há verdadeiro amor. Quem ama Jesus ama cumprir a sua vontade. E quem ama Jesus cumprindo a sua vontade é amado pelo Pai, que quer a glorificação do Filho. Se alguém me tem amor, há de me guardar a minha palavra, e o meu Pai o amará. E nós viremos a Ele e nele faremos morada. Está em João, capítulo 14, versículo 23. Quantas e quantas vezes procuramos a Deus fora de nós ou acima de nós?
mas Deus está dentro de nós, mais íntimo do que o meu íntimo, como afirma Santo Agostinho, está lá em Confissões 3.6 e 11. Realiza-se deste modo a palavra de São Paulo: Cristo habite pela fé nos vossos corações, de sorte que, enraizados e fundados no amor, possais compreender qual é a largura e o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer, fazer a experiência, enfim, o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para serdes repletos, repito, repletos da plenitude de Deus. Efésios capítulo 3, versículo 17 a 19. Experimentar o mistério de Cristo no mais íntimo de nós mesmos, no eu profundo, no coração entendido biblicamente. O coração é o lugar teológico da verdadeira oração, do encontro de amor com Cristo. Oração. Senhor Jesus, eu te bendigo e te dou graças porque hoje me fazes compreender a maravilha da inabitação da Trindade em mim. Dai-me graça de apreciar esse magnífico dom e de te desejar com todo o meu coração, viver contigo numa intimidade cada vez mais profunda. Faz-me amar o que me ordenas, de modo que eu possa viver e experimentar o teu amor sem medida. Perdoa-me por ter superlotado meu coração de pessoas, de coisas que não deixam lugar para ti, que monopolizam a minha atenção, fazendo-me esquecer de ti, ó Pai. Quantas e quantas vezes sofro de solidão porque eu não me lembro da tua presença. Que em todos os momentos da minha vida possa ver-te e sentir-te como o meu tu, estabelecer contigo um perene diálogo de amor. Amém, Senhor. Amém. Contemplação. Jesus, ele quer ser amado pelos homens e, sobretudo, por aqueles que estão consagrados ao seu coração. Mas é preciso não esquecer que é por Jesus que vamos ao Pai. Se alguém me ama, disse, observará a minha palavra, meu Pai o amará. Viremos a Ele e faremos nele a nossa morada. João capítulo 14, versículo 23. Jesus e seu Pai comprazem-se em habitar nos corações que os amam e enchê-los com graças do Espírito Santo. Deus Pai, Ele quer esta união de amor com o seu Filho. É por esta união que há de estender o reino do Sagrado Coração. Basta ao amor do nosso Senhor que a massa dos fiéis que dedique o afeto que uma criança amorosa dá ao seu pai. Mas pede mais, ou antes oferece mais às almas privilegiadas, às almas consagradas. Quer que estas almas o amem com uma grande ternura, que vão ter com ele, com o abandono de um amigo que vai ter com seu amigo, de um irmão que ama o seu irmão. Pensar nele uma vez por dia, no momento em que regra prescreve a sua meditação. Isso pode bastar à salvação e à santificação, mas não basta para o seu amor. A meditação de uma alma unida ao coração de Jesus é incessante. Ela prolonga-se mesmo nas ocupações mais variadas. Jesus é tal modo o objeto dos afetos dessa alma que ela se compraz em procurá-lo por toda parte. Encontrar sempre esse gênero de meditação não exige uma tensão fadigante do espírito. Aliás, quem ama verdadeiramente não se cansa a pensar no objetivo do seu amor. Um sábio persegue a ideia que o preocupa, mesmo no meio do barulho. Um poeta contempla o seu sonho favorito.
Mesmo no meio das circunstâncias mais absorventes, um amigo pensa no seu amigo ausente, um filho no seu pai, uma esposa no seu esposo. Para os amigos do seu coração, o nosso Senhor é o pai, o amigo, o esposo. Isso mesmo, devem pensar com o seu coração nas circunstâncias da sua vida. As promessas que o nosso Senhor fez, a devoção ao seu coração sagrado, deve estender-se nesse sentido. É preciso amar no seu coração o coração de um pai, de um amigo, de um irmão, o coração de um Deus que se fez homem para permitir aos homens abortá-lo com os sentimentos humanos e por aquilo que há de melhor nesses sentimentos, os afetos do coração. As almas consagradas ao coração de Jesus devem contrair sem embaraço e sem constrangimento, em união habitual, sempre respeitosa, mas constante e afetuosa com o coração de Jesus. Irmão e irmã, repete hoje frequentemente e vive hoje a palavra que está lá em João, capítulo 14, versículo 23, que diz: viremos a Ele e nele faremos morada. Viremos a Ele e nele faremos morada. E que o vento sopre suave sobre a vida de todos nós, trazendo cada dia o aroma da paz. Que o fogo aqueça os nossos corações, deixando-nos cheios de ternura. Que a palavra que sair de nossos lábios e as que visitarem os nossos ouvidos levem e tragam um som de uma bênção. Que os próximos dias, sejam eles ensolarados ou até mesmo nubrados, permitam a passagem dos raios da luz divina em nossa vida e que nós, iluminados e aquecidos pelo sol da justiça, sigamos por caminhos de retidão, que os nossos passos sejam de fé, que nossos gestos sejam de paz e as nossas relações sejam de solidariedade e as nossas palavras sejam de amor. Amém, Senhor. Amém, Senhor, assim seja. E meu amado, minha amada, nunca, jamais esqueça, Deus ama muito, muito, muitíssimo você.